Fala galera, Fábio Moraes falando aqui e esse é mais um Negócios na Prática, quadro do Concretiza Podcast. Aqui eu converso com empreendedores que trazem dicas valiosas que eu gostaria de ter escutado no início da minha jornada, sobre gestão, liderança e performance. Já aproveita e comenta lá no Instagram, @concretiza.podcast, o que está achando. E se você sonha em reformar seu AP, conheça a nossa patrocinadora, a Decora Fit. Fazemos o seu projeto 3D, mostramos o orçamento completo e executamos a obra do início ao fim. Tudo com uma só empresa, com prazo e custo definidos desde o começo. Segue lá no Instagram, @decorafit_br ou acesse decorafit.com.br. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Bora começar aqui mais um episódio do Concretiza Podcast, nosso quadro aqui Negócio na Prática. Bom, em um país acostumado com um jeito de alta performance, resultados e entregas dentro do prazo no ramo da construção de reformas, até parece mentira, mas também não é só verdade, né? É diferencial de uma operação que esse cara que comanda, né? Hoje, no episódio aqui, a gente vai destrinchar como se constrói uma operação de reforma rápida em escala, o que diferencia, né, quem cumpre prazos de quem só promete. Antes de conhecer mais sobre o convidado, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o teu comentário, siga aí o Concretiza Podcast em todas as redes, né? E vamos lá, apresentar um pouquinho do Rafa. Acho que antes de mais nada, o Rafa é um grande amigo, né? Hoje atual Head de Operações aqui na Decora Fit, né? E hoje também sócio nosso sócio. Então, um baita prazer ter você aqui hoje. Então, o Rafa veio de um mercado corporativo, né? Para uma operação maluca de executar aí dezenas e centenas de obras ao mesmo tempo. Então, Rafa, muito bem-vindo. Obrigado, né, por você ter vindo. Prazerzão te ter aqui. Fala um pouquinho quem é o Rafa, né? Como que o Rafa, né, saiu de um mercado tão tradicional, veio para cá. Conta um pouco a tua história. Enfim, vamos lá. Bom, primeiramente, Fábio, é um prazer estar aqui contigo, participar de mais esse projeto aí que está sendo desenvolvido. Parabéns e uma honra estar aqui com vocês. Bom, Rafa, né? Quem é o Rafael? Sou formado em engenheiro civil, né? Fizemos faculdade juntos. Sim. E minha vida praticamente aí profissional toda foi trabalhando em empresas de grande porte e fiquei 11 anos numa grande construtora, onde eu desenvolvi basicamente aí toda a minha carreira, né, profissional. E nessa construtora, onde eu aprendi a controlar custos, a desenvolver os processos de uma grande obra, cronograma, prazo, negociação. Então, tive vários líderes, vários mentores nesse período que me ajudaram a formar o Rafael que é hoje, né? E a grande sacada para a mudança, né, foi família, né? Então, nesse período, 11 anos, viajando pelo país como um todo, desenvolvendo essas obras de grande porte. Eu namorei, noivei, casei, e eu tinha essa ambição de, quero ter uma família, né? E me recordo bem quando a gente conversou num evento social aí, você tinha acabado de fundar a Decora, a gente bateu num papo, eu falei, cara, é um projeto ambicioso, desafiador, sou movido a desafios. E quando veio o convite, eu falei, é uma ótima oportunidade para eu ter a minha filha, né? Eu aumentar a minha família e, ao mesmo tempo, me desafiar num novo processo. Eu estava há 11 anos na empresa anterior e já acaba que você estava naquele mais do mesmo, queria crescer, queria desenvolver, mesmo comodismo. Bom, então foi isso que me fez mudar e vir para a Decora. Foi justamente a possibilidade de um desafio grande e aumentar a minha família. Então, hoje, sou muito grato aí que conquistei aí. Tenho a minha pequena, minha Isabela, e tô aí à frente aí da área de operações dessa grande empresa. Show. Rafa, e acho que legal trazer um pouquinho, né? Antes da gente entrar aqui no bloco, né? Eu vou falar então um pouco pro pessoal o que a gente vai ter aqui hoje. Mas conta um pouquinho, assim, os 3 primeiros meses, né? A grande diferença de você tá numa empresa grande,
né, muito grande, estrutura, processo, tudo muito bem definido, para algo que, enfim, com uma promessa muito grande, mas um negócio pequeno, né, onde nós precisamos executar as coisas muito rápido, mudar rápido. Conta um pouco como foram os primeiros meses aí de mudança, essa pivotagem na carreira aí. Boa. Primeiro, acredito que o alinhamento foi essencial, né? Me recordo bem da nossa conversa e você deixou bem claro, Rafa, o objetivo de você estar vindo é justamente criar esses processos, desenvolver, né? Não tem nada ainda, a gente está criando e é justamente por isso que você está vindo. Então, acho que o alinhamento e já vir com esse conhecimento, com essa ciência de que era dessa forma, ajudou bastante. E segundo, que realmente foi um processo bastante... foi muito mais desafiador do que eu imaginei que seria, né? Então, me recordo quando eu cheguei, a gente tem essa questão do apadrinhamento, né? Tem uma madrinha, e a gente visitou as primeiras obras, passei com ela, eu falei, caramba, onde eu tô me Onde eu enfiando? amarrei meu burro, né? Onde eu amarrei meu burro. E o desafio realmente era muito grande. E ao longo desses 3 meses, foi muito interessante porque, como você comentou, era uma empresa que tinha PMBOK, toda estruturada, toda desenvolvida, reuniões, processos. E para mudar um processo, você tinha que chegar até um diretor para conseguir mudar alguma coisa. E quando eu chego na Decora, pô, eu tinha que falar só com você e você fala assim, ok, muda, cria, desenvolve, vai. Então, ter essa liberdade no início foi meio... Nossa, eu não preciso pedir autorização para ninguém, né? E eu me recordo que eu acabei mergulhando muito na operação. Então, visitamos obras, toquei obra, literalmente, acompanhei. E aí chegou um ponto, depois desses 3 meses, eu estava 100% mergulhado na operação. E aí a gente teve um papo, e aí você falou, Rafa, eu preciso de você estruturando. Você já mergulhou muito na operação, sai um pouco agora, organiza aí a parada. Então, os 3 primeiros meses, eu acredito que nesses 4 anos aí de Decora foram os mais desafiadores, que foi justamente entender a total mudança, né, da estrutura. Então, era uma pessoa que era subordinada, que seguia orientações, desenvolvia muitos processos, mas eu sempre tinha alguém para solicitar autorização, aprovação e tudo mais, para, de repente, eu ser o responsável pela área de obras como um todo, desenvolver, criar, trazer novas ideias, implementar processo e meio que com um cheque aí em branco aí para poder implantar os processos. Então, foi bastante desafiador, mas foi muito gratificante e importante, acho que, para o desenvolvimento da área posterior a isso. Maravilha. Ó, até para posicionar o pessoal, né? Então, o que a gente vai falar aqui hoje, gente? Gestão de prazo, né? E em volume, né? Então, obras em volume, como a gente gere prazos aí de uma maneira muito rigorosa, como dados impactam a nossa operação, né? E, por fim, cultura. O que é cultura no mercado da construção civil, no mercado muito tradicional? Como isso é aplicado numa empresa, numa startup que está nascendo, né? Que já está consolidada nesse ramo. Mas como a gente trabalha isso? Bom, para a gente começar o primeiro bloco aqui de processos ágeis, né? Bom, quem já tocou obra sabe, né? Que prazo apertado é regra, né? Não é exceção. E parece que na Decora a gente joga o modo hard, né? Sempre, né? Inicialmente lá atrás a gente tinha a promessa, eu lembro muito bem isso, porque isso é muito papel do fundador, né? A gente tinha, e eu falava isso muito para você, falei, Rafa, a gente vai chegar, a gente tinha lá, sei lá, 8 obras em andamento e já tinha o time inicialmente, eu falei, Rafa, a gente vai chegar a 100 obras. Sim, lembro. Então, todos os nossos processos sempre foram pensados, falei, isso funciona para ter 100, né? Sim. Senão a gente não consegue, a gente vai ter que mudar daqui a pouco de novo, né? Então, como foi estruturar os primeiros processos, Rafa? Boa. Primeiro, até voltando a essas 100 obras, antes de eu entrar na Decora, foi justamente o que me chamou muito a atenção.
que foi nesse evento, quando a gente estava discutindo a Decora, você falou, Rafa, a Decora Fit vai ter 100 obras rodando. Eu falei, o desafio é grande, pô, acho muito bacana, eu quero fazer parte disso daí. E até no episódio anterior aqui, o Hugo comentou isso, quantos acreditavam nesse sonho. E isso eu posso falar, acredito que muitos talvez não, mas eu vim por conta desse sonho, então eu sempre acreditei e é muito gratificante hoje estar tocando até mais que as 100 obras, que foi o que a gente pensou inicialmente, lá quando eu nem era da Decora, que você falou, vou chegar a 100 obras, eu falei, cara, quero fazer parte disso. Então, primeiro, parabéns e fico muito grato de estar fazendo parte disso. Então, e voltando aí à sua pergunta, como foi estruturar os primeiros passos? Foi justamente, como eu comentei há pouco, esse mergulho no processo operacional. Então, entender quais eram as dores da Decora Fit. Então, quando eu cheguei, visitei algumas obras, eu estava muito próximo a uma profissional nossa, a Fernanda, que acompanhou as obras comigo, e fui entender com o time de obras onde estava pegando cada uma das coisas, onde que dava problema, o que era recorrente, o que era problema em todas as obras. Então, para estruturar os primeiros processos, foi justamente entender quais eram os problemas para a gente conseguir começar a corrigir esses erros, onde dá para corrigir. Então, a gente viu que a gente precisava ter uma cultura de dados, né? Que até a sua chamada. Então, entendeu que a gente precisava ter dados, entender quais eram esses dados, e aí sim a gente começar a implantar processos para que melhorassem esses dados. Tá, e quais padrões se repetem aí? O que você reparou no início quais padrões se repetiam? O que a gente poderia adotar como de fato um padrão, né? Como evitar o caos? Porque quando a gente fala de obra, eu acho que o leigo ou não leigo, acho que todas as pessoas que falam de obra, no final do dia tem caos envolvido, né? Então, como evitar o caos? Quais padrões a gente percebeu que se repetiam? Como se dava isso no dia a dia? Perfeito. Primeiramente, a gente entendeu qual era o escopo da Decora como um todo. Então, o que todas as obras faziam? Então, toda obra a gente dividiu em grandes blocos, toda obra tem a mobilização, tem a parte de demolição, construção, adequações civis, depois vai vir a fase de acabamento, tem marcenaria e tem a limpeza fina. Então, a gente dividiu a obra em grandes grupos e aí a gente buscou um cronograma e começou a ver qual processo tem que anteceder qual processo, basicamente. De forma geral e de forma macro. E a gente criou um cronograma padrão para as obras da Decora Fit. Então, seguindo o que todas as obras poderiam ter com base no nosso escopo que a gente vende para o nosso cliente. Então, a gente tem uma planilha orçamentária e a gente foi linkando em cima dessa planilha orçamentária. Se essa obra tiver isso, tem isso. Se não tiver isso, pula dessa etapa para essa. Então, a gente criou esse cronograma padrão. Então, foi a partir desse desenvolvimento desse cronograma padrão que a gente começou a ter essa cadência dos nossos processos e as premissas, o que tem que anteceder para vir o próximo. Então, isso tudo foi muito alinhado com todo o time de obras, né? Então, a gente sempre teve uma comunicação muito ativa com a equipe que estava lá à frente. Quais eram os problemas que aconteciam e por que esse aconteceu? E aquela questão, né? Faça 5 vezes os porquês, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque aí você chega na raiz do problema. Então, a gente definiu alguns processos. Não pode vir um mobiliário se não tiver a pedra colocada, por exemplo. Então, é o nosso processo. Não pode colocar pedra se não tiver o revestimento. Não pode. Então, a gente foi criando algumas premissas do que não pode para o próximo processo iniciar. E foi assim que a gente estruturou esse processo. E outro ponto, todas as nossas obras são no nível hard. Sim, a gente tem um prazo para ser cumprido. Então, com essa definição, no dia 1 tem que fazer isso, até o dia 15 tem que estar isso pronto, até o dia 30. Então, a gente já tem que entrar com gás total, com garra total, desde o primeiro dia. Porque se a gente perder algum desses dias ao longo do processo, a gente antecipadamente já sabe que a data final não vai ser cumprida. Eu acho legal comentar também, acho que o ser humano,
é movido a meta e desafio. Sim. Quando a gente foi desenvolver a primeira esteira de operação de produção de obra, né? Que ela se dividia em projeto mais obra. Uhum. Eu lembro até que uma discussão com a Adriana, a gente falou, tá bom, o que que é diferencial no mercado, né? Então a gente poder executar uma obra em 60 dias úteis, acho que é um baita diferencial, beleza. Quanto tempo disso, e aí a gente partiu disso para vir de trás para frente, né? Quanto tempo disso a gente precisaria para poder fazer obra e quanto tempo disso a gente precisaria para fazer projeto? E aí eu cheguei, e o comum do mercado é talvez um projeto executivo ele ser desenvolvido ali em 30, 40 dias, né? De um apartamento, de uma reforma. E eu lembro que a gente conversou com a Adriana, eu falei, Adriana, a gente precisa fazer esse projeto em 15 dias. Ela começou a dar risada, né? Falou, Fábio, eu tenho 25 anos de experiência, é impossível fazer isso. Eu falei, não, a gente vai achar uma forma e tal. E aí eu acho que destrinchar, né, os processos e entender como a gente pode ser mais otimizado em cada um deles. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma planta de forro. Como a gente conseguiria ser mais otimizado fazendo uma planta de forro? Então, a gente poder usar informações de fato no projeto que de fato vão ser utilizadas, né? E não você fazer um projeto cheio de informação e que na prática, na ponta, as pessoas pouco vão usar. Então, isso eu acho que é ter um processo ágil, né? Sim. Você olhar para aquilo e esquecer a burocracia e você falar, putz, a gente precisa disso somente, né? Então a gente consegue enxugar muita gordura Sim. Nos processos olhando dessa forma, né? E a mesma coisa depois se deu também para as obras, né? Exato. O Rafa, temos 45 dias para poder executar uma obra dessa. Como faz? Como faz? Eu me recordo bem, foi logo realmente no início, quando a gente criou esse processo da esteira de projetos, uma reunião que a gente fez. Lembra as pessoas? Eu, a Adriana, a Luísa e a Fernanda. E a gente sentou justamente discutindo quais eram o que o time de obras precisava ter de informação no projeto para eles poderem fazer justamente essa esteira. No dia 1 vai fazer isso, no dia 2 isso, no dia 3 isso, no dia 4, até chegar nos 15 dias úteis de desenvolvimento de projeto, o que ia ser feito cada um dos dias e qual era a informação mínima que a gente precisava. Então, para a gente chegar nesses 15 dias de desenvolvimento de projeto, foi um trabalho que envolveu ambos os times, né? Então, tanto o time de obra como o time de projetos, para encontrar uma padronização. Então, todos os projetos têm que ter a informação tal. Todos os projetos vão estar com essa informação no canto superior direito, porque aí qualquer pessoa em qualquer obra vai saber como é o projeto. E a gente, criando projetos padronizados, a gente consegue facilitar a comunicação na obra e facilitar o time de projetos, porque usa sempre o mesmo template, né? E aí, é o que você falou, a gente começa a ter agilidade no nosso processo. E acredito que uma frase que você trouxe, né? Como isso se aplica a 100 obras. Então, foi algo que a gente, desde o início, quando começou a desenvolver, sempre é isso, né? A gente vai criar um processo novo. Isso se aplica hoje, mas isso se aplica a 100 obras? Isso se aplica a 100 obras? Então, sempre foi essa pergunta que a gente fez, ou como fazer para isso ser aplicável a 100 obras. E essa revisão da nossa esteira de projetos, quando deu tudo certo, a gente falou, pô, faz sentido aplicar para a obra também, a gente começou a revisar as obras também. Então, foi justamente isso aí que a gente fez. Muito bom. Show. Agora vamos pegar um perrengue aqui. Pega um caso aí, cita um caso aí de uma obra que foi assim... Foi aquele caos danado e a gente lixando parede, limpando aqui, o cliente entrando na outra porta. Sinta um caso aí de uma obra... Muito bom. Como foi fazer uma entrega com muita pressão, né? Uma entrega, óbvio, com qualidade, mas com pressão, o cliente pressionando, entrando no apartamento. Como foi? Conta o caso aí. Legal. Bom, realmente, assim, obra, a gente até brinca, né? Obra dá dor de cabeça, né? A gente até fala para os nossos clientes, obra dá dor de cabeça.
Uma coisa é o cliente ter a dor de cabeça sozinho, outra coisa é ele contratar a Decora, que a gente tem um monte de cabeça para dividir essa dor, né? Então a dor para a gente fica menor, e outra que a gente tem um know-how, então a gente já tem o analgésico aí para essa dor de cabeça. Então, sim, tem algumas obras que dão um pouquinho mais de problema, e tem uma específica que foi bem interessante, que inclusive ela serviu de marco para a gente, para revisar processos, e eu acredito que isso já é algo muito importante. Sempre que há algo errado acontece, serve para a gente como uma lição aprendida para a gente melhorar. Então, se fizesse assim, teria outra melhoria e corre o projeto. Teve essa obra que a gente tinha perdido o prazo, a gente já vinha conversando com a cliente, que a gente não ia conseguir chegar naquela data específica, era um apartamento antigo, e a gente tinha previsto prazo padrão para esse apartamento antigo. E apartamento antigo tem várias situações. Você não tem projeto técnico, então você não sabe onde passa a tubulação, você não sabe onde passa a prumada, você começa a demolir uma parede, começa a cair coisa do lado. Então a gente começou a perder o prazo por conta disso, de muito refazimento de serviços. E começou a chegar um momento que a cliente já não podia mais esperar, ela precisava se mudar a todo custo, ela tinha com outros compromissos. E eu, em uma das visitas a essa obra, eu chamei a engenheira, falei, olha, não vai entregar nessa data, tá quase impossível. Ela, não, Rafa, a gente tem que entregar, e me explicou os porquês. Eu entrei em contato com o time de obras, mandei uma mensagem lá, falei, gente, eu preciso de uma ajuda aqui, preciso de uma força-tarefa, quem pode vir nos ajudar? E foi gratificante. A gente, em uma semana, tinha mais de 20 pessoas dentro da obra, e quando eu falo 20 pessoas, não eram só o encanador ou o eletricista, tava lá o engenheiro, tava lá o gestor de obras, carregando entulho, varrendo sala, movendo móveis. Então, deu uma felicidade de ver aquilo. Era triste porque a gente estava naquela correria, mas eu achei muito interessante porque mostrou a unidade do time. Tava todo mundo preocupado em entregar com qualidade e independente de sua função ou do seu cargo, a pessoa estava lá fazendo o que precisava ser feito para entregar aquela obra para aquela cliente. Então, é algo que me chama muito a atenção e me traz muita alegria na Decora, justamente esse pertencimento da equipe, essa preocupação com o próximo. Então, o time quis ir lá ajudar aquele engenheiro, aquela obra que estava perdida, para conseguir entregar uma obra satisfatória com qualidade para um cliente. Acho que esse é um dos casos mais que me vem à mente, assim, de obra caos. Eu vou puxar um gancho no nosso terceiro bloco para a gente falar um pouco de cultura. Acho que é muito importante a gente poder, enfim, mergulhar nesse tema, né? Mas antes eu até queria perguntar para a audiência se você já viveu um problema assim ou algo parecido, deixa teu comentário aqui, que com certeza a gente vai responder e trazer mais casos inusitados aí para vocês, tá? Bom, partindo aí pro segundo bloco, Rafa, sobre dados, né? Uhum. E a gente tem muito como dado como nosso alicerce de escala. No começo era tudo feeling, mas o feeling não escala. A gente começou a ver que tinha muita coisa que pelo feeling já não dava mais para ir. Quando de fato o volume de obras passou de 100, da centena, né? A gente não tinha mais como tomar decisão somente por isso. Qual foi o momento que entendeu aí que cara, precisamos de dados para ajudar nessa operação, tomada de decisão aí? Boa. Eu acredito que até foi antes da gente chegar nas 100 obras, né? A gente já viu a importância de ter dados. Então, eu me recordo nas primeiras, após esses 3 meses iniciais da operação, a gente começou justamente a se questionar como que estava, quantas obras a gente estava entregando dentro do prazo, quantas obras a gente estava entregando dentro do custo, qual que era o resultado médio. Então, era algo que, como até minha experiência anterior da empresa que eu tinha vindo, lá a gente tinha muitos indicadores, tinha fechamento mensal, tinha que dar respostas para a Alemanha, né? Então, a gente tinha que enviar reports.
Então, naquela época, assim que eu entrei na Decora, a gente viu a importância da gente levantar essas informações. Então, a gente começou primeiro ponto foi isso, levanta quantas obras tem, quantas estão dentro do prazo, quantas obras tem, quantas estão dentro do custo. Acho que essa foi o primeiro dado que a gente começou a levantar, e relacionar as obras. E aí eu me recordo que a gente, né, naquele brincadeira, no começo tudo era mato, né? E aí eu falei, pô, preciso apresentar alguma coisa pro Fábio. A gente montou um controlezinho de obras bem simples, né, no Excel. E aí eles falaram, Rafa, eu quero ter uma visibilidade mais clara, eram várias linhas, né? Então a gente criou um sistema, um esqueminha da gente conseguir ter uma informação rápida esse dash inicial. Ó, hoje a gente está com 10 obras rodando, dessas 10, 6 estão dentro do prazo, 8 estão dentro do custo, essas 4 que estão fora do prazo, aí para recuperar precisa disso, disso e disso. E aí a gente tinha essa reunião semanal para discutir esses itens. Então, foi lá no início a gente já percebeu a importância de ter esses dados, né? Boa. E quais são os principais dados que você monitora hoje na operação aí? Olhando até para obras, acho que até para trazer para o pessoal, qual os principais dados que a gente monitora, né? E, enfim, e se teve algum dado ali que a gente fez uma mudança 180 graus após a gente ter análise, né, e reflexão deles. Perfeito. O que você pode trazer aí? Bom, hoje a gente monitora os principais, né? Os primários aí, né? Os primários seria prazo, custo e qualidade. São os 3 principais que a gente faz esse acompanhamento. E cliente, né? A satisfação dos nossos clientes. Então, a gente tem uma pesquisa hoje de C7, onde a gente vê como que o cliente está, se ele está satisfeito ou não com a equipe, com as entregas de cada uma das nossas etapas. E no final, se o conjunto da ópera, né? Se a entrega total foi satisfatória para o nosso cliente. Então, prazo, custo, qualidade e satisfação do cliente são os principais indicadores hoje nosso da área operacional como um todo. E sim, a mudança que a gente fez foi logo a gente já devia estar aí com umas 40 obras rodando mais ou menos, avaliando os custos, né? Então, com esse dado custo e qualidade também, mas principal custo, a gente verificou que a gente precisava colocar e a gente pivotou isso, a gente precisava colocar mais responsabilidade ao responsável de obra pelo custo daquela obra. Então, a gente tinha um percentual que o engenheiro recebia se ele entregasse a obra dentro do prazo e dentro do custo, mas a participação dele era fixa, né? Então, ele tinha lá um percentualzinho, um valorzinho se ele se entregou dentro do prazo e o mesmo valor se ele entregou dentro do custo. E aí, nesse momento, a gente falou, pô, e se a gente colocar uma outra variável, dependendo do quanto quanto for a indicação do cliente, quanto for a avaliação do cliente e qual o resultado que ele der para aquela obra. Então, fazer ele efetivamente ser responsável por quanto mais resultado der a obra, quanto mais satisfeito estiver o cliente, mais ele vai receber. A meritocracia que a gente tanto fala, né? Então, a gente fez essa mudança e quando a gente muda, os resultados foram automáticos, né? Rapidamente a gente começou a ter obras com melhor qualidade de entrega e rapidamente a gente começou a ter obras com menos desperdício, porque o responsável da obra percebeu que se ele tem menos desperdício, ele tem menos economia, tem maior economia e consigo aumenta a variável dele na entrega da obra. Então, eles começaram a fazer uma movimentação que antes a gente tinha muito desperdício em obra. Então, pô, de insumo cinza, né? Pô, a gente comprou uma lata de massa corrida. E aí, o RDO usava metade da lata e o restante ia para desperdício. E, pô, peraí, eu posso usar essa lata na minha outra obra e aí eu vou economizar, não vou precisar comprar uma lata inteira. Argamassa para assentamento. Pô, peraí, eu tenho um saco aqui que sobrou dessa obra, não era desperdício, eu já uso na outra obra. E a gente começou a ter uma logística entre obras e até os próprios RDOs se auxiliarem, se apoiarem
Então começou a ter toda uma reutilização. Então a gente com isso primeiro sustentabilidade, né? A gente desperdiça menos material, economia enfim, a gente traz um ganho aí para a cadeia como um todo, para a comunidade Decorafit, e todo mundo sai ganhando, né? Ganha a Decorafit, ganha o cliente, ganha o RDO, ganha a sociedade com mais sustentabilidade. Cara, eu acho que esse foi o game change aí das obras, assim. Eu acho que foi uma das maiores... O tema meritocracia é o que impulsiona e nasceu no DNA da Decorafit, mas eu acho que esse foi um dos principais fatores ali que a gente colocou. Inclusive, a gente sempre fala essa frase internamente, né? Se você não mede, você não gerencia. Então, gente, eu deixo aqui uma provocação. Muita gente fala, é sobre gestão, eu gerencio, eu cuido, eu lidero. Mas a pergunta é, você mede? Você tem dado disso? Se você não tiver dado, você não gerencia. Simples quanto isso, tá? Então, a gente acha que segue essa regra bastante fiel dentro da empresa e com isso a gente... Esse foi um grande, acho que você trouxe bem, acho que foi uma grande mudança que a gente fez, mas obviamente com base em dados. Sim, né? sim. Galera, e se esse insight faz sentido para você, deixa teu like aí, comenta aqui no episódio, compartilha com teu sócio, com alguém que precise ver isso. Com certeza ajude aí a multiplicar e a mudar a vida também de outras pessoas, tá? Bom, Rafa, indo aqui pro último bloco, falar um pouquinho sobre cultura, né? Então todo mundo fala que, pô, cultura nesse mercado de tecnologia, nas startups, né? Fala que, putz, cultura forte só vem disso, né? Mas como a gente ter uma cultura disruptiva, uma cultura de união e um mercado da construção civil, que é um mercado bastante tradicional, e principalmente a gente tem uma startup no mercado da construção civil. Então, como é isso, né? O que é ser Decorafit? Eu acho que essa é a pergunta aí. Para a gente poder começar o nosso tema de cultura. Eu entendo que a comunidade Decorafit, como a gente comenta, né? A comunidade Decorafit é o senso de pertencimento, ajudar um ao outro, nós desenvolvemos uns aos outros, isso faz parte dos nossos pilares. A gente se preocupa com o cliente e ser Decorafit é isso, é você se preocupar com o próximo, fazer bem feito na primeira vez e se desenvolver. Então, ter uma comunicação ativa, ser preocupado com o meio e com o seu par, né? Então, isso é ser Decorafit, no nosso entendimento. E para manter essa cultura, é algo que não é só estar lá escrito na parede, né? Quais são os pilares da Decorafit, mas é você realmente... eu acredito que venha dos fundadores, vem da alta gestão, vão os gestores, todo mundo fazer a Decorafit. A cultura é algo que não pode ser só falado, tem que ser visto, tem que ser praticado por todos. Então, são várias situações que a gente tem na Decora que a gente comprova, corrobora, né, com o que a gente efetivamente escreveu, né, nos nossos pilares inicialmente. Só para te complementar, esse tema de cultura é um tema que eu vejo, cara, direto em vários fóruns, as empresas e fundadores perguntando como ter uma cultura forte. E todo mundo fala também que a cultura é algo que a gente não consegue ter uma regra de como fazer aquela cultura acontecer. Hoje a gente pode falar, acho que com prova viva, de que a cultura é o DNA, né? Então cada empresa tem a tua. É impressionante como não dá para se copiar. Você pode ter algo um pouco parecido, mas copiar aquilo não tem como. E é isso, a gente pode escrever, pô, queremos ter uma cultura assim, mas eu acho que a cultura é traduzida nos mínimos detalhes. E principalmente nas ações que a gente tem em todos os dias. Então, assim, é muito gratificante ver o que a gente está construindo em termos de cultura e principalmente como a liderança tem lidado
E o quão cuidadoso tem sido a nossa escolha, né, de bons líderes que têm os nossos valores para que eles possam ser multiplicadores dessa cultura, né, e assim isso possa permear, eu acho que na empresa como um todo, né? Eu acho que essas são regra básica, gente. Regra número 1, 0 do negócio, é isso. Os fundadores e os líderes de alta gestão da empresa precisam praticar ações e boas práticas do que entendem que seja a cultura todo santo dia, né? Não adianta a gente escrever numa parede, colocar um quadro bonito, colocar em qualquer lugar, sendo que isso não é praticado. Eu acho que a cultura ela começa a ser disseminada com essas simples ações, né? E aí, como engajar? O nosso time ele é muito descentralizado, a gente tem uma cultura muito descentralizada, então hoje o time aí deve ter algo em torno de umas 120 pessoas, as pessoas estão espalhadas, tem muita gente que está em casa, compartilha um pouco do home office, mas também trabalho presencial. Boa parte da equipe de operações está no campo, né, que é o pessoal que está de frente liderando e executando as obras. E como transcender essa cultura para esse time de fato que está um pouco distante, que está um pouco longe do dia a dia do escritório? Quais são as boas práticas que você tem usado para multiplicar? Bom, primeiramente acho que trazer para todos o senso de pertencimento, né? Saber todos entenderem que fazem parte de uma comunidade, que todos fazem parte da Decorafit. Para a gente implantar isso, são várias ferramentas que a gente utiliza, né? Então, a gente tem reuniões semanais. Então, toda sexta-feira é uma reunião mais descontraída. Pô, mas a reunião é online, é uma reunião online. Nem todos conseguem participar. E nem é obrigatório estar na reunião. É importante, a gente fala muito isso. Ó, só entre na reunião quem for efetivamente participar na reunião. Se você está numa urgência de obra, se você está precisando atender algum cliente ou algo nesse sentido, nem entre. Depois você até pega a gravação. Então, são reuniões semanais que a gente tem com o time. A gente tem reunião mensal com todo o time operacional, então envolvendo outras áreas. A gente tem eventos no escritório, tem workshops. A cada bimestre a gente tem um workshop de treinamento. Tem eventos dentro da Decora Presencial que cada área desenvolve o seu evento. Então, são reuniões marcadas, são encontros marcados rotineiramente para sempre a pessoa poder fazer parte de algo. Então, seja no workshop, seja no treinamento, seja na reunião, em algum momento ele vai conseguir estar presente e aí ele vai entender o que é a comunidade Decorafit. E todo esse momento, todo encontro que a gente tem com o time é um momento de você mostrar qual é a cultura, de você explicar o que é ser Decorafit, é você apresentar como você se posiciona, como você fala, como você atende um cliente, como você atende o seu colaborador, o seu prestador. Então, todo momento você tem oportunidade de reforçar o que é a cultura da Decorafit. Então, acredito que é dessa forma que a gente faz a cultura se perpetuar e uma pessoa vendo outra fazendo, ela acaba fazendo igual. E algo que você até comentou, pô, mas é uma empresa tão grande, como, né? Como que isso se perpetua? É extremamente interessante, mas assim, quem não se encaixa na cultura, sai fora. Ou agrega ou repele, né? Ou agrega ou repele, é muito bacana isso. Então, assim, seja uma empresa com 10 ou com 100 pessoas, se essa é a cultura dos líderes, a pessoa entra, fica 1 mês, 2 meses, 5 meses, se aquilo não faz parte dela, se aquilo não faz sentido, ela acaba saindo fora. Se ela sente o senso de pertencimento, ela falou, pô, essa empresa me representa, eu me sinto parte, ela fica. Então, eu acredito que é uma cultura forte faz isso. Você traz pessoas que são alinhadas com essa sua cultura e você tira pessoas que não são alinhadas. Então, eu acho que aí tá um outro insight. Pega essa daí, galera. É uma coisa que a gente tem um desafio danado como líder de engajar a nova geração. Então, grande parte do nosso time tem ali de 25 a 35 anos. É uma idade de uma geração já acima da nossa.
E que o dinheiro é importante, mas ele não é o motor propulsor da coisa. Sim. Então, eu acho que a cultura, a forma como as pessoas elas se identificam no dia a dia, né? Então, isso está ligado ao ambiente de trabalho, está alinhado aos valores, está alinhado ao bem maior que é o propósito, né? E, obviamente, remuneração. Acho que todo o pacote, né, faz com que as pessoas se sintam pertencentes àquela comunidade e o todo faz sentido na vida das pessoas. Então não é só dinheiro, gente. Não é só um cargo bonito. Tem muito mais envolvido na satisfação e isso tem sido tema em discussão em muitos fóruns de cultura organizacional, justamente porque as empresas às vezes largam um pouco disso e no final do dia é isso que mais importa, né? E como a gente cuida dessa cultura, como a empresa cuida dessa cultura com um crescimento acelerado como a gente tem? Quais são as práticas aí que a gente tem feito, né, que você tem implementado no dia a dia para poder garantir que a cultura se perpetue, se multiplique com um crescimento rápido, com pessoas novas a cada hora entrando no time? Como tem sido isso no dia a dia? Bom, como a gente comentou, são as ações mesmo, né? Então, acredito que a forma como a gente se posiciona diariamente é o que vai fazer a cultura se perpetuar. Até tem dois casos aqui que me vem à mente de exemplos de como a gente mostrou para quem eram os novos entrantes, né? Como é a cultura Decora Fit. Teve recentemente um trainee nosso, ele tinha 2 semanas de Decora Fit, e ele chegando em casa, ele foi assaltado, levaram tudo dele, notebook, celular, e aí, no dia seguinte, uma outra pessoa, um líder nosso, falou assim, pô, vamos fazer uma vaquinha para ele conseguir recomprar os itens que ele perdeu, não tinha seguro e tudo mais. Jogou no nosso grupo, a comunidade inteira da Decora começou a ajudar com o que podia, 10, 20, 50 reais, 100, cada um dando a sua contribuição. E ele conseguiu juntar esse dinheiro para comprar um notebook. Então, é uma pequena ação. E ele justamente falou, gente, eu acabei de entrar na empresa, como assim, né? É um problema particular, é um problema meu, e vocês se juntaram para poder me auxiliar nessa situação. E ele comprou esse equipamento de volta. Então, assim, isso é ser Decora Fit, a gente se preocupa com o próximo. E é uma ação que já mostra para ele onde ele está, qual a empresa que ele está entrando. Então, não foi algo calculado, não foi algo pensado, foi simplesmente uma ação que mostra para todos qual é a cultura Decora Fit. Num segundo caso que me vem à mente, um responsável nosso de obra, ele teve um acidente de moto, ele precisou se ausentar e ele ia ficar um tempo fora, e a gente falou, pô, como que a gente vai fazer? O cara tá acidentado, tem que tocar a obra. E aí a gente falou, não, peraí, conversamos com o time de obra e outros RDOs falaram, não, eu consigo assumir mais uma obra, eu consigo assumir mais uma, eu consigo assumir mais uma. E a gente redistribuiu as obras dessa pessoa com todos os demais RDOs, e ele pôde fazer seu tratamento, né, esse tempo que ele estava afastado, sem ser prejudicado. Então, eu acredito que... E ele também tinha pouco tempo de Decora Fit. Então, assim, são ações que a gente faz, que a gente mostra para o time, ó, essa é a comunidade Decora Fit, é assim que a Decora Fit funciona. Então, não é falar, não é colocar numa apresentação, são as ações que a gente toma que mostra como se perpetuar aí a nossa cultura. E o bacana é que ambas as ações, ambas as decisões, desses dois casos que eu citei, não foi o Rafael que falou para fazer, não precisei, foi um outro gestor nosso que, em um caso, o outro foi o outro, que deram a sugestão e chegaram à conclusão e colocaram em ação. Então, assim, mostra que a gente... Transcendeu. Exato. Não é mais o Rafael não precisa ser o Fábio, show. não precisa ser o Rafael, não precisa ser o Hugo. A própria equipe entende o que é a cultura da Decora Fit e age.
Então, é assim que vai se perpetuar. Numa outra situação que tiver, certamente esses dois colaboradores tomarão uma decisão similar, ou vai falar, ó, teve um caso, já me ajudaram, vamos agora ajudar o próximo. Então, é assim que a cultura se segue, né? Se perpetua. Show de bola. Galera, tem algum caso de cultura que você queira trazer aqui pra gente? Deixa teu comentário. A gente vai gravar um vídeo aqui trazendo explicações e boas práticas do que a gente usaria para te ajudar no tema de cultura. Beleza? Rafa, para a gente caminhar pro fim aí, se você tivesse que entregar uma obra, né, com o menor prazo possível, apertado ali, qual processo óbito você jamais abriria a mão? Uma ótima pergunta. Escopo, ter 100% a definição do escopo e comunicação ativa. A gente Explica melhor, né? Oi? Explica um pouco melhor isso aí. Exato. Então, assim, a gente consegue até improvisar em alguns momentos, se necessário for, mas se você não tiver domínio e conhecimento do escopo que você vai executar, ter uma clareza do escopo que você vai executar, você não vai conseguir, vai sair torto, né, o processo no final. Então, hoje no processo Decora Fit, a gente tem momentos de passagem de bastão. Então, o time comercial, quando finaliza uma venda, ele passa o que foi vendido. A gente tem uma reunião só para ele passar para o que foi vendido para o time de projetos. O que ele precisa fazer naquele projeto. Então, é uma passagem de escopo. O time de projetos, quando conclui o projeto, faz uma nova passagem para o time de obras. Ó, esses são os projetos. E a gente apresenta um para o outro, ó, é assim que o projeto tá, é isso que vai acontecer, é assim que você vai fazer. Então, os times, eles recebem e têm conhecimento pleno do escopo a ser executado. Então, em um momento que você não sabe, você está com o time enxuto, você tem urgência, você tem prazo, você precisa ter a clareza do que vai ser executado, o que você tem que entregar, quais são as entregas daquele projeto. Tem que ter. E a comunicação. Se você não tiver uma comunicação ativa entre os times, e a comunicação tem que ser de ida e de volta, né? Então, o comercial vendeu pro time, passou pro time de projeto que precisa ser feito. O time de projeto tem que ter a oportunidade de falar, cara, eu não entendi isso direito, me fala novamente, me reapresenta. E o time executivo, quem vai estar lá a obra na frente, a mesma coisa. Olha, você fez esse projeto, não está muito claro aqui para mim, me explica melhor. Então, essa comunicação de ida e volta, ou surgiu um imprevisto aqui na obra, precisa revisar, ela é extremamente importante no processo como um todo, para a gente não ter falhas na nossa execução e você conseguir fazer uma entrega no alto nível do que o seu cliente deseja, né? Então, o cliente contratou A, ele tem que receber A com alta qualidade. Então, se você não tiver definido o que você tem que entregar e uma comunicação clara ao longo do processo para efetivamente entregar o que o cliente pediu, aí você vai ter problemas, né, no final do dia. Show. Rafa, e para quem está começando a montar uma operação aí, seja uma startup, uma construtora, quer se reinventar, né? O que você diria para acelerar o processo de maturidade operacional dessa empresa? É extremamente importante você ter uma cultura de dados, né? Você entender a medir, como a gente comentou, né? O que você não mede, você não gerencia. O que você não mede, você não gerencia. Então, é extremamente importante você ter essa cultura de dados, ter essa comunicação clara com o seu time. Então, ter uma cultura de feedbacks, que é uma das culturas da Decora, né? Então, um dos nossos pilares. Então, ter uma cultura de feedback, você ter um time engajado, alinhado com que você, com seus pilares e com a sua cultura. Então, processos, cultura e colher feedbacks do seu cliente. Então, ter uma avaliação de NPS, ter uma avaliação de qualidade, o que você está entregando. Então, isso é extremamente importante. Então, para você que está iniciando, tenha sempre isso em mente. Uma boa equipe, uma boa comunicação e a cultura de dados. E sempre questionar o seu cliente. O que eu estou te entregando está satisfatório? O que eu estou te entregando é o que você esperava? Essa cultura de feedback do cliente é o que vai fazer você melhorar dia a dia. Show.
Cara, Rafa, acho que foi uma aula, hein, velho? Nossa, gostei, muito bom. Uma aula aí sobre processos, sobre dados, sobre cultura. Eu acho que com certeza vai ajudar muita gente que está nesse processo, seja de rampagem, seja de estruturação de empresas aí, com certeza vai ajudar muita gente. Acho que isso é fruto de muita porrada, né? A Sim. gente aprendeu muito na marra e com certeza são boas práticas que a gente usa e utiliza no negócio hoje. Queria te agradecer demais por você ter vindo, poder compartilhar um pouco, né, tudo que a gente fez, tudo que você implementou para compartilhar com mais pessoas. Como que a galera te acha aí no Instagram ou LinkedIn, né? Pode me procurar no LinkedIn, Rafael Alves da Silva, da Decora Fit, eu vou estar lá. Meu perfil no Instagram, essas coisas, eu acabo não sendo muito ativo, então ele é até fechado. Mas o LinkedIn vai ser o melhor canal aí para me encontrar. Bom, pessoal, e esse foi mais um episódio do Concretiza Podcast, onde a gente fala o que ninguém vê na hora de construir seu negócio. Toda semana um episódio novo, um convidado novo, com quem está concretizando ideias e quebrando paradigmas. Siga aqui o canal concretiza.podcast no Instagram. Siga o canal do YouTube também. A nossa patrocinadora aqui, DecoraFit_BR. E vocês me acham no Fábio G. Moraes no Instagram. Conto com vocês lá. Um abraço.